Meus amigos, o mercado financeiro brasileiro está prestes a mudar e, nesse caso, para melhor. A gente vai ter um avanço aqui em uma nova norma da CVM, que é a Resolução 179, que vai acabar ferrando com muito escritório de assessoria antiético por aí. É bem provável que essa historinha de lesões que alguns escritórios da XP fizeram, e a gente até trouxe aqui para você no canal, isso acabe completamente. E eu vou te mostrar o porquê. Então vem comigo. A você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Meu nome é Luan, consultor de valores imobiliários, e neste canal eu te ajudo a alcançar a liberdade financeira. E aqui eu quero te explicar um grande avanço para o mercado financeiro brasileiro, que é a Resolução 179 da CVM, que poderia ter até sido melhor, porque ela acabou não pegando o que acontece nos grandes bancos, nos bancos tradicionais. Vai acabar pegando somente as corretoras na prática e os escritórios de investimentos, mas já é um avanço. Deixa eu te explicar uma coisa, o que aconteceu no mercado financeiro brasileiro. Até ali, a ascensão da XP como corretora, dá pra gente dizer ali, até 2007, 2008, basicamente, somente os grandes bancos dominavam o mercado de investimentos no Brasil, concentravam completamente. E ainda com foco puro em previdência privada. Com a XP e os escritórios de investimento autônomos, começou-se um movimento de rouba-monte, em que os assessores de investimento passaram a fazer o quê? A roubar o monte dos bancos, que ainda permanecem concentrando a maior parte dos ativos. E assim a XP se tornou um colosso aqui no Brasil. O BTG veio no mesmo movimento e outras corretoras. Só que diante desse avanço todo do mercado financeiro e da educação financeira no Brasil, pelo menos aquelas pessoas que já investiam e que passaram a ter interesse em investimentos, conseguindo esse conhecimento descentralizado na internet, em razão disso, em razão desse avanço, as pessoas começaram a perceber o seguinte, viu? Por mais que tenha havido esse movimento de saída do dinheiro dos grandes bancos para as corretoras independentes, ainda há uma sacanagem ocorrendo nesse mercado, que é o seguinte: o assessor de investimento ganhando comissões dos produtos que ele distribui e, pior, ganhando essa comissão sem informar como essa comissão é cobrada. Não há informação nenhuma pública e muito menos informação individualizada para o seu próprio cliente, o que é pior. E aí a gente começou a ver toda essa situação envolvendo escritórios de investimento aí que lesaram seus clientes, muito porque o cliente não sabia que estava tendo uma recomendação completamente enviesada e perdendo dinheiro a favor do ganho do seu assessor, muitas vezes com produtos de investimento com taxas altíssimas. E aí então a CVM acabou vislumbrando a necessidade de exigir maior transparência nesse mercado, surgindo então a Resolução CVM 179, que vai passar a valer efetivamente a partir do dia 1º de novembro de 2024. E eu vou te mostrar aqui quais são essas regras e como você, cliente de uma assessoria, vai poder se beneficiar dessas regras, para que você efetivamente tenha mais tranquilidade nos investimentos que você está fazendo. Lembrando que aqui são regras que exigem transparência. Isso não significa que o melhor investimento ou os melhores investimentos vão ser recomendados pelo seu assessor. Você só vai saber qual desses investimentos vai pagar mais para ele, qual vai pagar menos. Então o modelo ideal sempre será um modelo taxa de consultoria ou taxa de assessoria, porque hoje os assessores também podem adotar um modelo fee-based, porque nesse modelo o consultor ou assessor não ganha nenhum tipo de comissão, nenhum tipo de rebate, ele só vai receber aquele valor que ele recebe mensalmente, descontado lá da conta dele ou pago por fora, que você contratou, que você assinou um contrato, tudo bonitinho, você já sabe, então não tem conflito de interesses nesse sentido. É finalmente acabar aquela ideia de que eu não pago nada, é tudo de graça, e não é assim, porque todos os produtos no mercado financeiro, com raríssimas exceções, geram rebates, que são ali justamente valores pagos para a distribuição daquele produto. Por exemplo, um fundo de investimento, ele quer distribuir um produto na corretora e nos escritórios de assessoria. Então ele paga um pedacinho da taxa de administração para poder gerar uma distribuição. E aí eu te pergunto, esse fundo de investimento, será que ele é muito bom? Será que ele é reconhecido no mercado? Porque se de fato ele fosse bom e reconhecido, ele não precisaria pagar um alto rebate para ser distribuído. Essa que é a dura verdade. Ou então um produto de renda fixa com altos spreads, ou ainda o spread que o próprio assessor joga lá na hora de vender para os seus clientes. Com o modelo fee-based, você consegue muitas vezes taxas
de 0,5% a 1% ao ano a mais na renda fixa, de tal modo que só a taxa de consultoria que você contrata, até mesmo a taxa de assessoria que você tem com o seu assessor, só matematicamente ali você já fica no 0 a 0, já é compensador você mudar de modelo, fora um profissional desconflitado que vai estar do seu lado visando o aumento da rentabilidade da sua carteira ajustada ao risco, e esse risco é de acordo com o seu perfil de risco. E aí, olha só o que diz essa resolução da CVM. Ela diz o seguinte: o intermediário deve informar seus clientes, então aqui está pegando corretora, por exemplo, também está pegando escritório de assessoria, sobre sua remuneração pela oferta de valores mobiliários. Estou distribuindo um fundo de investimento, um CDB, uma LCI, tudo que está na prateleira da corretora, eu tenho que mostrar como é a minha forma de remuneração, bem como sobre potenciais conflitos de interesses a que esteja sujeito. Aí você vai me perguntar, Luan, já não era para ser assim? Pelo amor de Deus, cara. Isso aqui é o óbvio. Mas o que acontece? O óbvio muitas vezes não pode ser dito, senão você não vende. Se essa norma estivesse vigorando desde lá de trás, a XP e o BTG não teriam conseguido crescer tanto. Porque no Brasil, principalmente, a gente acaba crescendo com base na falta de transparência, meus amigos. No mundo das vendas e do marketing, muitas vezes você precisa o quê? Não ser transparente, senão você não vende, você não cresce. É a dura realidade. Você tem que trabalhar com a emoção das pessoas, com a sacanagem, com a falta de transparência, com o misticismo, é assim que funciona. Mas chega um momento em que ocorreu um avanço, aí sim, agora passou a ser obrigatório isso aqui, porque as pessoas já não estão mais caindo no conto do vigário. Então, isso aqui vai ser obrigatório. Até porque as pessoas novas que estão entrando agora precisam ser protegidas dessas sacanagens. Então, olha só, esse intermediário vai precisar disponibilizar no seu site, lá na página do seu site, a descrição qualitativa de todas as formas e arranjos de remuneração e conflitos de interesse. Então ele vai ter que divulgar lá todos os parâmetros de remuneração. Ah, como é que funciona o rebate? Qual que é o percentual que um COI paga? Qual que é o percentual que um CDB com um banco de tal rating paga para você? Então vai ser obrigatória a publicação no site de toda essa forma de remuneração. Não vai ser necessária, é claro, a divulgação pública para todo mundo do quê? Do valor exato que você vai estar recebendo. Pô, valor exato eu só vou divulgar para o meu cliente, não para todo mundo, senão também prejudica ali o seu trabalho. Vamos também manter um pouco de razoabilidade aqui. Acho justo essa regra. Agora, para o seu cliente, ele tem que saber exatamente quanto que você está ganhando. E aí essa divulgação, ela precisa abranger taxas diretamente cobradas dos investidores, a taxa direta que eu cobro, claro, isso no modelo de fee-based, inclusive está no contrato, percentual da taxa de administração, percentual da taxa de performance, se houver, diferença entre custo de aquisição e de venda, que é o famoso spread, taxas de distribuição, taxas relacionadas à conversão de recursos em moeda nacional para estrangeira, câmbio, percentual do volume de ordens direcionadas a outros intermediários e percentual do volume de ordens direcionadas a ambientes de negociação específicos. Então a descrição vai ter que ser completa. E aí veja que a divulgação ao cliente tem que ser mais precisa. Aí eu preciso dizer, ó, ganhei tanto mesmo. Ó, te indiquei o fundo X. Eu vou ganhar X% em virtude dessa indicação. Vai ter que estar descrita isso. E, além disso, eu vou precisar enviar um extrato trimestral demonstrando ali para os meus clientes o valor da minha remuneração. Porque hoje ainda, você que tem um assessor de investimento, você vai pedir informação da remuneração que ele está recebendo, muitas vezes ele dá aquela sabonetada. Não fala, enrola, é complicado. Porque ele sabe que se mostrar eventualmente, ele vai perder o cliente, vai acabar perdendo ali um cliente relevante ou vai acabar ficando mal para ele no escritório de investimento, é complicado. E aí o seguinte, aquele que for considerado investidor profissional, por exemplo, quem é profissional do mercado financeiro, por exemplo, um consultor de investimento, ou quem tem mais de 10 milhões de reais investidos e declara essa condição de investidor profissional, essas pessoas não vão se beneficiar dessas regras. Ou seja, para elas, o assessor de investimento não vai precisar dar todos esses detalhes, afinal de contas é um investidor profissional. Mas a esmagadora maioria do mercado não é constituída de investidor profissional, então precisa desse tipo de coisa, dessa transparência que precisa ter, até para ter uma concorrência leal no mercado. Saber efetivamente quanto que cada escritório, cada corretora ganha em virtude de cada produto financeiro distribuído. E aí, claro, você tem aqui multas pesadas pelas infrações, podendo chegar aqui a 600 mil reais, são multas aqui pesadas. Em resumo, agora, no próprio site da corretora e do escritório de assessoria, vai precisar
precisar ter um detalhamento das formas de cobrança e remuneração nos rebates, spreads e qualquer comissão que for recebida pela corretora ou assessor de investimento. Os valores exatos só serão informados, claro, para o próprio cliente e vai ter que haver ali um extrato trimestral de envio. Infelizmente, essa resolução não vai atingir também as grandes instituições financeiras, mas já é um avanço e isso vai gerar mais transparência no mercado financeiro brasileiro. Mas como eu disse, ainda continua sendo um modelo de comissões. Isso não muda, só vai ter mais transparência. Por isso, a necessidade de você que quer uma orientação desconflitada buscar um assessor de investimento fee-based ou um consultor de investimento que ainda tem muito mais independência, porque ele não está ligado a nenhuma corretora no sentido de receber remuneração da corretora, o que é proibido. E ele não precisa estar plugado a uma corretora. Ele pode estar plugado a uma corretora como forma de conveniência e gestão da carteira. Por isso, caso você queira conhecer o nosso trabalho de consultoria de investimentos, em que eu mesmo vou analisar a sua carteira, dar recomendações, ajustes, balanceamento, rebalanceamento e também fazer o planejamento financeiro da sua vida, é só clicar no botão que vai estar aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado para que nós possamos entrar em contato contigo. E claro, não deixe de clicar aqui embaixo no botão de gostei e compartilhar esse vídeo para que eles entendam qual será essa, agora vamos dizer, revolução no mercado financeiro brasileiro. Fui!